assunto é com Murilo Rocha. Oi, Murilo. Bom dia, Lucas. Bom dia, Luciana. Bom dia. Bom dia, ouvinte da Band News. Sexta-feira de Black Friday. Eu brinquei com o Lucas que ele já comprou a camisa dele aí na Black Friday, né? Camisa verde. Ele falou assim: não, essa eu comprei em Barcelona. Uau. Só... Black Friday pra quem precisa, meus amigos. Que isso, hein? Que Aproveitei coisa. A viagem, né? É, tá certo. É aquilo, né? A camisa foi barata. O cara, a passagem, né? Exatamente. Mais do que nunca vale, né? Essa máxima, né? Pessoal, agora falando aqui um pouco da nossa política mineira aqui, vou deixar para o nosso Orion, que hoje é dia dele também falar mais do regime de recuperação fiscal. Esse assunto às vezes meio árduo, meio chato, né? Mas fundamental para entender esse momento por que passa Minas Gerais. E ontem teve uma entrevista coletiva muito bom aqui, com 2 deputados aí que estão participando bem de perto dessa discussão, um pelo governo, lá do governo, que é o líder do bloco governista, deputado Cássio Soares, e outro, o professor Cleiton, aí de oposição. Então, trocaram ideias aí de forma bem civilizada, alguma pimenta em alguns momentos, mas vale a pena vocês assistirem amanhã às 18h50, entrevista coletiva na tela da Band, e no domingo às 18 horas aqui na Band News, mas o Orion depois vai trazer mais detalhes dessa do que foi essa entrevista. Eu queria falar um pouquinho Câmara dos Vereadores, processo contra o vereador Gabriel Azevedo, presidente da Câmara, chegando na reta final. Deve ser apresentado o relatório da vereadora professora Marli, que é mãe do secretário Marcelo Aro, que hoje é o opositor aí do Gabriel Azevedo. Vai ser apresentado no máximo até a próxima semana aí, previsão até o dia 4 ser apresentado e depois votado. Pelas contas aí do próprio presidente da Câmara, do vereador Gabriel Azevedo, ele está se sentindo de certa forma meio que confortável ali, mas com a calculadora na mão. A oposição, né, a ele não teria os 28 votos necessários para a cassação. Vai passar perto, viu? Vai raspar ali, mas não teria os 28 votos. Isso nas contas aí do Gabriel e seus apoiadores. E a oposição também faz as mesmas contas aí e entende que ainda falta pelo menos 1 ou 2 votos aí para chegar a esses 28, mas parece que já chegou no limite, né? Parece que ninguém mais muda aí de voto neste momento, pelo menos essa é a situação. Então já está meio que parece consolidado aí que vai permanecer assim. A situação, o Gabriel esse processo deve ser arquivado, né? Este processo de cassação que foi aberto contra ele, pode haver outros, enfim, mas esse, né, parece que vai ser arquivado se essa votação não, se essas contas não mudarem, mas está apertado. Por falar em Gabriel Azevedo, que é presidente da Câmara e postulante aí à Prefeitura da capital, eleição do ano que vem, saiu uma pesquisa esta semana, né? Instituto Big Data, sobre a corrida eleitoral de BH, e ela meio que animou todo mundo, Lucas, Luciano, assim, os principais aí atores, né? Aparece o deputado Mauro Tramonte em primeiro lugar, seguido pelo senador Carlos Viana e tal, depois a deputada Duda Salabert, depois o prefeito Fuad Noma, enfim, mas todo mundo ficou satisfeito. Primeiro porque as concorrentes consideram que o líder das pesquisas, o deputado Mauro Tramonte, não vai ser candidato. Ele está liderando as pesquisas, mas não seria candidato ano que vem. Ou seja, o líder das pesquisas já está fora. Então ela agradou o Carlos Viana, que em tese é quem lidera, mas ela agradou muito também o prefeito de Belo Horizonte, que está aí com 9% das intenções de voto, e continua com aquele cenário, é pouco conhecido, ou seja, tem potencial de crescimento, já cresceu em relação às últimas pesquisas, mas tem potencial de crescimento, e quem conhece o prefeito, a gestão, né, aprova. Esse é um dado interessante dessas pesquisas, e também a gestão da Prefeitura de Belo Horizonte como um todo é também aprovada. Então, a turma da Prefeitura fica otimista com isso, e eles esperam trabalhar, conversando com uma pessoa ligada aí à futura campanha que o prefeito vai fazer, né? A ideia é muito mostrar as obras que estão sendo feitas em Belo Horizonte e botar lá a assinatura, né? Fuad que fez, né? É um pouco da ideia aí do que vai ser a campanha do prefeito de Belo Horizonte. Por exemplo,
obras da chuva, que começaram lá com Calil, mas vão ser concluídas ao longo aí desse ano até as eleições, né? Isso, gente, se não ocorrer nenhuma tragédia, né? A gente que torce para não ocorrer, não por causa das eleições, mas por causa das pessoas que moram na cidade, né? Caso não ocorra, eles vão mostrar essas obras e lá vão botar a assinatura, né? O Fuad que fez, essa é a ideia inicial, já se trabalha, e outras obras, anel rodoviário, né? Aquela pista de escape, enfim, essas coisas aí que vão puxar aí para a brasa do atual prefeito, uma maneira de mostrar quem é ele e as obras que ele fez, que seriam obras importantes para a cidade. Então tá meio que agradando todo mundo essa pesquisa. Até o próprio Gabriel Azevedo, ele considera, conversando com ele aí e tal, ele considera que ele tinha 2%, agora está aparecendo com 4% das intenções de voto. Ele considera, diante desse fogo aí que ele ficou submetido, né? Ficou debaixo de um fogo cruzado nesses últimos 3 meses, pelo menos, né? Ele está alvo a esse processo de cassação, e ele ter crescido, ele considerou a avaliação dele até positiva. Claro, todo mundo aí com um olhar, né, com um óculos bem, né, otimista aí, o modo de ver as pesquisas, mas ele considera que ele, né, dele não ter caído, dele nem ter mantido, ele ter aumentado as intenções de voto diante desse pior momento, com certeza, da carreira dele, ele considera também como positivo esse resultado. Então tá interessante aí esses players aí da futura eleição, né? Esses pré-candidatos aí, pelo menos esses 3 confortáveis com os números. O Viana, obviamente, porque sem o Tramonte é ele quem lidera as intenções de voto, o senador Carlos Viana. O prefeito, porque está crescendo, vê potencial de crescimento, tem a máquina na mão e vai ter obra para mostrar. E o vereador Gabriel Azevedo, que acredita que, escapando desse processo de cassação, passando por ele, ele vai ter também, ele não perdeu, ele ganhou percentual de votos aí durante esse processo de cassação, mesmo ainda estando lá embaixo, mas acredita também que a partir daí ele tem uma estrada aí para percorrer e para crescer, né? E nesse embate aí com a prefeitura, um dos pontos aí da campanha dele e tal, ele mostrar, né? A ideia dele é ele mostrar que ele também está à frente de vários desses projetos da cidade que passaram pela Câmara, né? Essas são as estratégias, né? Se isso vai colar no eleitor, muito difícil. Lembrando, gente, que eleição municipal, quem fica discutindo ela agora é nós, os jornalistas, e os políticos, né? A população na eleição municipal, ela tende a se mobilizar lá em agosto, setembro, na bica da eleição. A eleição em outubro, a população numa eleição municipal geralmente ela se mobiliza ali no último momento. Ao contrário de eleições para governador e presidente, onde há aquela polarização maior, né, divide famílias, aquela coisa toda, né? Já há uma mobilização um ano antes. Eleição municipal não, ela mobiliza a imprensa e a política, né? O eleitor mesmo, ele só vai saber ali quem está concorrendo, quando começa o horário eleitoral na TV e também quando começam os debates, como aqui da Band, que é sempre o primeiro, mas ele deixa ali para a véspera para decidir seu voto. Mas esse é o cenário hoje que está se apresentando, as perspectivas aí desses pré-candidatos à eleição em Belo Horizonte. Até tinha uma informação aí que o Fuad poderia não sair pelo PSD, né? Que o PSD estaria incomodado com a presença do Marcelo Aro dentro da prefeitura e estaria cobrando o Fuad para tirar o Marcelo Aro, senão ele não seria candidato e tal. Mas aí o pessoal do PSD falando que não, que o Fuad está firme e forte e como candidato, caso ele queira, tudo indica que ele quer sim ser o candidato à reeleição, então ele deve ser mantido aí. Ele chegou a almoçar com o Aécio Neves, né, ex-governador Aécio Neves, deputado Aécio Neves, e com o presidente estadual do PSDB, Paulo Abiac, almoçar na prefeitura. Assunto de reeleição foi conversado. O PSDB, de certa forma, falou: se você quiser, né, pode voltar para o ninho, né? Lembrando que o Fuad já foi secretário do Aécio, mas parece que o Fuad vai mesmo pelo PSD de dado aí que vai sair candidato. Então é isso, Lucas Luciano, o cenário hoje é este, né? Menos de um ano de eleição, mas ainda muito longe para o pleito.